Galera, como é que vocês estão? Beleza? Cara, estamos aí começando mais uma série de mensagens. Mano, e essa série tá muito massa. A série passada foi da hora, né? Falar sobre namoro é uma parada muito louca, muito legal. Só que muito desafiador, porque, tipo, às vezes você não gosta, às vezes você não entende. Mas foi uma série legal. Espero que você tenha aprendido muita coisa aí, beleza? Tá ligadinho? Então tá bom. Então, nós estamos na nossa nova série de mensagens. Nós vamos conversar sobre liberdade. E para falar sobre liberdade, nada melhor do que a gente falar sobre este filme. Cara, esse filme é um filme que marcou história. Se você assistiu pelo menos um da trilogia, são vários filmes, você vai entender que essa frase é uma frase que o Buzz fala muito. Tá ligado? Tá ligado mesmo? Ele fala muito essa frase. Só que essa frase tem por detrás um sentido. E o sentido é que ele usa essa frase como um chamado à aventura para superar os desafios que existem. Se liga aí, fica ligado, olha só. É como se ele falasse para si que as adversidades e as dificuldades podem ser superadas. Por quê? Pois a liberdade é consequência da força e da fé infinita. Então, essa frase, ao infinito e além do Buzz, não é uma frase que ele fala aleatoriamente, entendeu? É uma frase que por detrás tem um sentido, tem um propósito. E a ideia central do que está rolando aqui é liberdade. Porque ele entende que a liberdade tem como consequência foco, força e fé. Tá ligadinho? Só que, pra gente falar sobre liberdade, a pergunta que tem que ser feita é: qual é a verdadeira liberdade? Você, adolescente, se acha um adolescente verdadeiramente liberto? E quando eu falo sobre liberdade, quando essa pergunta vem à tona, é porque você precisa saber se você de fato é um adolescente liberto. Se você sabe o que é a verdadeira liberdade. Só que não há liberdade quando seu coração está preso a alguma coisa que te domina, alguma coisa que rouba o seu tempo. Olha só, 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 6, desculpa, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 12 e 13, se liga, o que Paulo vai falar? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, olha só, mas eu não deixarei que nada me domine. Versículo 13, os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas o Senhor é o Senhor do corpo. Cara, o apóstolo Paulo vai tratar sobre liberdade em 1 Coríntios capítulo 6. E ele então começa no versículo 12 dizendo que nós até podemos na nossa mente fazer tudo. Só que nós, como discípulos de Jesus, não fazemos tudo porque não convém. Sabe por quê? Porque a sua liberdade e a minha liberdade, ela é condicionada à mente e à liberdade do outro. Sabe por quê? Porque a partir do momento que nós fazemos algo, entendendo que aquilo é parte da nossa liberdade e aquilo fere a consciência do outro, aquilo se torna pecado. Tá ligadinho? Então olha só, ele fala que beleza, tudo é permitido, bacana, mas nem tudo convém. Você entendeu? Aí no versículo 13, ele vai usar uma figura do alimento, por quê? Porque da mesma forma que o alimento é feito para o corpo e o corpo para o alimento, não adianta ter o excesso da liberdade, por quê? Porque vai chegar um dia que Deus vai destruir ambos. Ou seja, Jesus vai voltar e a sua liberdade, ela vai ser a resposta na qual você diante de Jesus vai falar: Senhor, eu soube usar minha liberdade, eu usei minha liberdade para o bem. Ou seja, a verdadeira liberdade não é a liberdade que te domina. Se você é um adolescente que vive dominado pelos desejos, vive dominado pelos jogos, vive dominado pelos estudos, vive dominado por más amizades, ou se tem qualquer coisa que domina o seu coração, você não é livre de fato.
Tá ligadinho? Olha só. A verdadeira liberdade não é a liberdade que rouba o seu tempo. O que você mais dedica o seu tempo? Você tem mais tempo para quê? Aquilo que você mais tem o tempo roubado, aquilo que você mais dedica o seu tempo, significa que aquilo é algo que te escraviza. Então você não se torna liberto diante daquilo que você é em Jesus, mas diante daquilo que rouba o seu tempo, tá ligado? Olha só, a verdadeira liberdade, ela te conecta, ela te liga a Deus. Ela não te prende a nada que é daqui, desse mundo, tá ligado? Mas ela te conecta a Deus. Mas também a verdadeira liberdade te faz entender a missão. Mas olha só, quando a gente fala sobre liberdade, sobre missão, cara, me vem à tona uma cena do filme Lightyear. Por quê? Porque numa das cenas tem algo que chama muita atenção, que é o beijo lésbico. Não sei se você vai lembrar, mas numa cena do filme específico, rola um beijo lésbico. A grande questão não é se eu e você, como discípulos de Jesus, respeitamos ou não, porque a nossa obrigação é respeitar e amar, independente da escolha. A grande questão que a gente deve entender, você está ligadinho? É como a gente olha para essa cena e nós entendemos a verdadeira liberdade a partir dela. Sabe por quê? Porque o que acontece aqui é que a liberdade que tem no meio do filme, numa cena do beijo lésbico, é o propósito de te formar. Então, na nossa sociedade hoje, não basta você apenas aceitar a liberdade do outro. Além de aceitar a liberdade do outro, você precisa ser parte dela. Você precisa aceitar. Você precisa não só aceitar, mas você precisa experimentar. Você entendeu? Então, tem algo em tudo aquilo que nós assistimos, em tudo aquilo que nós ouvimos, que o propósito é te formar. Que o propósito é formar na sua mente uma falsa liberdade, que o propósito é dominar seu coração. Então o problema não é o beijo em si, o problema, qual que é o propósito daquilo que forma e cerca a cena. Por exemplo, se você assistiu o filme, viu a cena, você deve ter achado lindo, maravilhoso. Tudo bem. A grande questão é você, como discípulo de Jesus, como interpreta aquilo. Se aquilo se torna aceitável, se aquilo se torna normal. Então perceba como a ideia de formar na sua mente a falsa liberdade está em todas as coisas. Então mesmo que o filme seja muito legal, seja muito interessante, eu te pergunto, essa é a verdadeira liberdade? A verdadeira liberdade é quando nós entendemos que essa cena, ela vai contra os valores do reino de Deus. E eu vou reforçar para você de novo, eu não estou dizendo com isso que a gente não deve respeitar e amar, não é isso. Mas é entender que a minha liberdade é ferida quando eu assisto um filme e essa cena acontece. E eu não estou dizendo também que não tem que ter a cena no filme, não é isso. Só estou dizendo que você, como discípulo, um discípulo de Jesus, deve entender que a sua liberdade não depende disso. Que a sua liberdade depende de Jesus. Mas olha só, primeiro ponto que eu queria que a gente conversasse é ao infinito e além para a conexão. Sabe por quê? Porque se você lembrar do filme, você vai perceber que o Andy, ele tinha vários brinquedos, dentre esses brinquedos tinha o cowboy. Só que os brinquedos começaram a ficar com ciúme, porque estava chegando perto do aniversário de Andy, e provavelmente ele ganharia outros brinquedos. E o que que rola? Os brinquedos começaram a ficar com ciúmes dos brinquedos que chegariam. Só que o que acontece? Dentre os brinquedos que chegam, um deles é o Buzz. O Buzz, que é o brinquedo que vem a se tornar, que é o patrulheiro espacial, que vem a se tornar o brinquedo predileto do Andy. Você lembra? Então o que que rola? O cowboy, o Uri, ele começa a ter ciúmes.
Então o que ele faz? Ele bola um plano, e o plano é: não, vamos jogar o Buzz, o patrulheiro espacial, atrás da cama, porque Andy, quando vai procurar, não acha, e a gente então se torna os brinquedos, ou eu me torno o brinquedo preferido do Andy. E ele tenta fazer isso, só que o plano dá errado. Por que o plano dá errado? Porque o Buzz não cai atrás da cama, o Buzz cai pela janela. Então o propósito agora do cowboy é se conectar com o Buzz, não agora atrás da cama, mas agora a missão do filme Toy Story se dá em torno do propósito de buscar o Buzz que sumiu, que caiu pela janela. E a melhor forma disso acontecer é o cowboy se conectar com o Buzz. Então, cara, isso aqui está nos ensinando uma coisa: a verdadeira liberdade é uma liberdade que a gente se conecta com Deus, que é presente. E não tem outra forma da gente entender que nós somos de fato libertos quando nós necessitamos se conectar com Deus. Não tem como você, que é um discípulo de Jesus, adolescente, falar que é um adolescente, discípulo de Jesus, e não ler a Bíblia, e não orar. Por quê? Porque a única forma da gente se conectar com Deus é essa. Você precisa entender que se você de fato é livre, você tem como dedicar tempo da sua liberdade para se conectar com Deus. Como? Lendo a Bíblia, orando, adorando a Deus por meio de vários momentos do seu dia. Mas não só isso. Ponto 2. Ao infinito e além, contra o pecado. Lembra que o apóstolo Paulo fala que tudo é permitido, mas nem tudo convém? Isso significa que quando a nossa liberdade ela é confrontada pelo pecado, e a gente cede ao pecado para achar que a gente de fato é livre, está errado. E quando a gente olha, por exemplo, para o novo filme, cara, é muito legal. O filme do Lightyear vai basicamente tratar sobre a continuação do filme Toy Story. E o que acontece? Cara, eu tô com rinite, galera. Releva aí, tá? Então, basicamente, o que vai acontecer? Buzz, ele vai formar uma equipe. Nessa equipe tem um gato robô. E o propósito é, cara, eles estão abandonados num planeta há milhões e milhões de anos-luz da Terra. E eles precisam voltar para casa. Simples. Só que o que impede eles? O que impede é o Zarg. Por quê? Porque ele é a figura do pecado na vida do Buzz e da sua equipe. Então o único impedimento de Buzz e da sua equipe serem de fato libertos do planeta que eles estão, é eles serem libertos do Zarg, que é a única conexão que impede deles se conectarem e se relacionarem com a Terra. Então perceba que, como o apóstolo Paulo fala que nem tudo é permitido, mas nem tudo convém, o que convém na vida deles é voltarem para a terra, mas o que impede é o vilão. Sabe o que significa isso? Significa que nós precisamos entender que a nossa missão é lutar contra o pecado. Qual é o seu pecado? O que te impede de viver a verdadeira liberdade? E pecado pode ser muita coisa. Por exemplo, recentemente a gente passou por um tema muito polêmico. E esse tema gerou uma discussão muito séria, que foi do aborto da menina de 11 anos. E eu vi muito adolescente compartilhando coisas absurdas. Ainda que o aborto é um tema super simples e delicado, nós precisamos entender que toda criação é criação de Deus. E a verdadeira liberdade é quando nós olhamos para o mundo, não a partir das lentes que o mundo trata como liberdade, mas a partir das lentes de Jesus. Se você entende que a sua liberdade é agradar pessoas, a pessoas por meio das redes sociais, você não é livre, você é escravo.
Então, se você é verdadeiramente livre, você vai entender uma coisa: nossa missão não é ser escravo do pecado, nossa missão é lutar contra o pecado para ser escravo de Jesus. Você entendeu? Enquanto o mundo diz para você que você tem que ser escravo, que você tem que experimentar, que você tem que ser livre, liberto, eu te digo não. Um discípulo de Jesus, ele é escravo de Jesus. Logo, a liberdade dele é condicionada àquilo que ele faz diante de Deus, não diante dos homens. Qual que é o seu pecado? O que te impede de crescer como discípulo de Jesus? O que te impede de viver a verdadeira liberdade, não diante dos seus colegas de escola, que dizem que você tem que viver a liberdade sua, que é a sua liberdade individual? Não existe liberdade relativa. A verdadeira liberdade é quando você consegue ter um relacionamento com Jesus e não ser escravo de outras coisas. Se você tem tempo para ir para a festa e não tem tempo para ler a Bíblia, está errado. Se você tem tempo para jogar videogame e não tem tempo para orar, está errado. Ao infinito e além, contra o pecado. Essa é a missão do ponto 2. A missão do ponto 3 é ao infinito e além para a missão. Mas nem tudo convém. A missão do filme, do Lightyear, era eles voltarem para casa. A missão do filme Toy Story era o cowboy resgatar o Buzz. A missão de vida de um discípulo de Jesus é entender que nós vivemos uma vida a partir da liberdade de Jesus. Não tem como você, adolescente, viver uma liberdade e ser escravo de outras coisas. Ser escravo do pecado, ser escravo dos seus jogos, ser escravo dos seus estudos, se desconectar da igreja, não vir para os encontros. Não tem como você ser um discípulo de Jesus e se dizer livre e viver uma falsa liberdade. Outra coisa, como você é um discípulo de Jesus e não vive uma vida como discípulo de Jesus? Não vive essa missão na escola, não vive essa missão nos lugares que você frequenta. Por exemplo, se você é um adolescente livre, na sua escola, a sua liberdade tem como consequência que as pessoas venham enxergar Jesus em você. Não venham enxergar uma falsa liberdade. Então viva a missão não a partir do que o mundo quer impor sobre você. Viva a missão a partir da mentalidade do discípulo e da discípula de Jesus. Sabe por quê? Porque esse vídeo vai dizer respeito sobre uma verdadeira missão, uma verdadeira liberdade. Às vezes liberdade é confundido com sorriso e alegria, mas esse vídeo vai dizer para nós ao contrário. Assista aí. Se liga só. Escondemos nossas emoções, experiências e pensamentos, colocando um sorriso no rosto, silenciando quando na verdade queremos gritar. Buscamos o amor em coisas que têm prazo de validade curto. E nossa capacidade de se sentir preenchido fica cada vez mais curta. Somente o amor profundo e duradouro pode preencher esse vazio. As pessoas estão num ambiente de festa, onde aparentemente a liberdade delas diz respeito ao semblante, ao sorriso, mas no fundo a verdadeira liberdade não é aquela na qual as pessoas são escravos da bebida, escravos do álcool, ou escravos de qualquer outra coisa que domine o coração. Às vezes você é um adolescente assim, cara. Às vezes você se acha livre, liberto, mas você é escravo de alguma coisa. O que te escraviza hoje, cara? O que domina o seu coração? O que rouba o seu tempo? O que rouba a sua conexão com Deus? Você precisa saber. Mas quando a gente olha para o Buzz,
a gente percebe que o Buzz, ele é um tipo de Jesus. Por que ele é um tipo de Jesus? Porque a missão é ele sair dos céus, do planeta que ele estava, rumo à terra. Você entende? E da mesma forma, Jesus, ele estando na glória com Deus, ele escolhe não ficar nos céus com o Pai, mas ele escolhe vir para a terra. Jesus abriu mão da sua liberdade para ser morto. E da mesma forma que o Buzz, ele escolhe sair do planeta que ele estava preso, para não ser escravo do vilão, da mesma forma Jesus escolhe não ser escravo do pecado, daquilo que nos condenava, da morte, mas ele faz questão de correr atrás de nós, descendo da glória do Pai e morrendo por amor. Enquanto corremos atrás de uma falsa liberdade, que na verdade nos afasta de Jesus, Ele abre mão da sua liberdade para se aproximar de nós. Não há amor como este. Não há amor maior do que aquele que desceu dos céus. Daquele que escolhe vir para a terra. Cara, Jesus é Deus. Ele não precisava passar o que passou, mas ele escolhe passar e morre com a maior morte de todas. No tempo de Jesus, a morte mais vergonhosa que existia era a morte de cruz, e é justamente a morte que ele escolhe morrer por amor a nós. Aquele que era verdadeiramente liberto escolhe ser morto. Mas a boa notícia é, a ressurreição de Jesus nos libertou da escravidão eterna. Sem ressurreição não haveria liberdade. Você, adolescente, só é liberto, livre de fato, porque Jesus escolheu nos libertar pela sua ressurreição. A boa notícia é que a tumba não pôde pará-lo, a morte não pôde freá-lo, porque ele ressuscita. E nós não somos mais escravos do pecado, do inferno, porque Jesus é a boa notícia, porque ele vence a morte. É por isso que o túmulo está vazio, é por isso que a cruz está vazia. E eu queria que você entendesse uma coisa. A sua missão diante disso tudo é: viva a sua liberdade para Jesus. Se você acha que a sua liberdade é fazer todas as coisas, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, não convém, porque a sua liberdade é viver para Jesus. Mas a sua liberdade é não buscar liberdade fora de Jesus, porque não existe liberdade fora de Jesus. O vídeo demonstrou isso. Terceira coisa, tenha tempo para ler a Bíblia e orar. Por quê? Porque a maior prova da sua liberdade é se você de fato é livre e consegue fazer essas coisas. Consegue ter um relacionamento com Deus, lendo a Bíblia e orando, tendo uma vida devocional todos os dias. Por último, seja apaixonado por Jesus e transforme a sua geração. Viva a missão do Evangelho. Pregue a verdadeira liberdade, pois não há liberdade longe de Jesus. Beleza? Eu queria orar com você. Papai, obrigado por este momento. Obrigado por essa aula. Obrigado por nos fazer entender que não há liberdade longe de Jesus. Porque Jesus é aquele que prova o amor a nós, escolhendo abrir mão da sua liberdade para morrer numa cruz por amor. A nossa liberdade é quando nós entendemos isso de verdade e vivemos uma vida de missão como discípulos e discípulas de Jesus. E nós oramos justamente no nome dele, porque ele é aquele que era, que é e que há de vir, Jesus Cristo. Amém. Valeu, galera. Compartilha essa aula, manda para todo mundo. Com certeza, se Deus falou com você, Deus vai falar com seus amigos, amigas, gato, cachorro, todo mundo. Beleza? Tamo junto. Deus abençoe.